técnica de estamparia que a gente vai usar agora é a de monotipia. Mono, né, de um. E aí, na monotipia, a gente vai produzir uma gravura nessa tampa de isopor. Essas tampas de isopor que geralmente vem em marmita ou esses potinhos de comida. E aí eu tô tirando essa borda, né, em formato de círculo, para poder manter só esse centro, que é mais plano, para poder fazer a nossa gravura. Eu vou repetindo o processo, porque aqui eu quero fazer mais de uma gravura. Tira as bordas com cuidado. Você pode fazer em outros formatos também. Eu preferi fazer em formato de círculo, para aproveitar já o formato original da tampa. Os materiais necessários para essa técnica: tampa de isopor, tesoura, um lápis, tintas de diversas cores, um estilete e um papel, do tamanho que você quiser. Agora com o lápis, né, você faz o desenho na tampa e você vai desenhar com bastante força para que possa criar uma espécie de relevo. Esse é o momento de brincar e usar a criatividade. Você pode criar uma textura, um desenho figurativo, um desenho abstrato, pode ser uma palavra, o que você quiser. Você fica à vontade nesse momento. Nessa primeira gravura, eu estou fazendo uma textura. Essa segunda gravura, eu decidi fazer um símbolo africano. Eu estou utilizando uma régua, né? Porque é um desenho que precisa de mais precisão. Com as gravuras finalizadas, né? Os desenhos feitos, a gente vai para o momento da impressão. Você seleciona as cores de sua preferência. Aqui eu estou utilizando amarelo e vermelho. Com o auxílio de um pincel, você vai pintando a gravura. E nesse momento você pode ir criando misturas para poder formar outras tonalidades no meio do isopor, construindo outras cores também. Estou utilizando o amarelo e o vermelho, porque estou dando preferência a cores quentes e essa mistura vai resultar num laranja. Com o auxílio de um rolinho, espalha bem a tinta para que possa ficar bem distribuída em toda a tampa do isopor. Espalha bem a tinta e coloca uma boa quantidade para na hora da impressão dar tudo certo. Para carimbar a sua gravura, basta pressionar o isopor sobre o papel. Se certifica que todas as partes foram impressas.
coloca um pouco de força, mas com cuidado para que o isopor não saia do lugar. Retira. E esse é o resultado da primeira impressão. Repete o mesmo processo. Nesse caso, já fiz a mistura das cores. Nessa gravura que eu criei esse padrão. Fazendo uma mescla, né, de vermelho e amarelo. Repete o processo. Pressiona bem. E nessa hora você pode ir brincando com as cores e com a composição do papel. Eu decidi preencher toda a superfície. Nesse caso, eu tô utilizando uma folha de A3. O legal dessa técnica é que esse carimbo, além de você poder utilizar em papel, você pode utilizar em outras superfícies também, como tecido, parede, e o que vai variar é o tipo de tinta para cada superfície que você escolher. Vou preenchendo todos os espaços do papel com a nossa monotipia. Eu e Pátia decidimos fazer uma composição a 4 mãos. Então estamos utilizando aqui a técnica de carimbo em borracha, que é feita com borracha escolar. Cada um escolheu um carimbo e a gente fez uma cor mais quente, né? Utilizando a tinta vermelha com a tinta amarela, onde alcançamos esse laranja. Com a ajuda de uma buchinha ou um pincel ou um rolinho de tinta também, como você preferir, você espalha delicadamente a tinta sobre o carimbo. É importante se certificar que você não está colocando tinta em excesso, porque como o carimbo é em borracha, ele escorrega muito fácil do papel. Então você coloca uma quantidade boa, mas não com muito excesso, para não manchar o seu papel. Nesse caso, optamos por carimbar a capa do caderno que Pátia encadernou.